Anotando, eu tenho os meus cadernos. Quantos cadernos que eu tenho, o apóstolo Daniel sabe. É tesouro precioso que eu guardo, porque cada revelação ali eu anotei. E Deus usou o bispo John, falou assim: eu vou gravar 300 mensagens do apóstolo, mais de 300, tem muito mais. E um dia o pastor Genivaldo falou assim: o apóstolo prega todo dia, e cada dia uma ministração diferente. E quantos anos no ministério, e hoje eu cheguei e falei assim: o que ele vai pregar mais? Será que tem mais alguma coisa para ele falar de revelação? Porque cada dia uma revelação nova, eu acho que não tem mais, já falou tudo. E de repente, uma outra revelação. De repente, uma outra luz, porque ele extrai ali da mensagem, porque ele tem um dom da palavra, ele extrai coisas que nós não conseguimos enxergar, e de repente ele passa na unção para nós, e nós vemos o quão a palavra de Deus ela é profunda, ela é maravilhosa, e ela fala e ela mexe com a gente. Então eu casei com um homem cheio desta unção, e tenho anotado todas essas ministrações. E Deus tem usado ele, continua usando ele. Uma ministração que ele disse mais de 30 anos atrás, os mais de 35 anos atrás, eu nunca vou esquecer. E são várias ministrações que eu não esqueço, porque fica ali registrado. Porque ele prega na unção. Ele já era daquele jeito, porque ele me conquistou, ele tem uma lábia, né? Eu falei assim para ele: você é da descendência do Labão. Mas sou privilegiada, porque sento na frente e me encho, não me canso de ouvir este homem pregar. Quantos anos ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar das maravilhas de Deus. Quantos anos eu fui abençoada no sentido de exortação, de me corrigir. E quantos aqui também foram na exortação, na palavra que este homem pregou? Hoje você é diferente. Deus usou ele para falar contigo. E está aí, quem quiser as ministrar, nem sei se tem mais. Só tem 3, ele trouxe vários. 3 pendrive com mais de 300 mensagens do apóstolo. Que bênção. E tem muito mais. E o Senhor sempre vai usá-lo. Amém? Quantos creem? Não sei quantos anos, mas vamos estar nos agraciando com isso. Somos uma igreja privilegiada. Quantos falam isso? Que a pregação dele transformou, mudou em uma pessoa melhor. Então, uma das ministrações que ele disse, que eu não esqueço, a primeira ministração que ficou registrado: seguir o homem com o cântaro. Foi linda, gente. Falando do Espírito Santo, eu nunca vou esquecer. A unção desceu e ali as pessoas foram abençoadas. Então, preze por isso. Continue orando por ele, pelo teu líder, pelo nosso líder. Que o Senhor continue usando ele poderosamente. Vamos aplaudir a vida dele. Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus tem usado. E sempre na humildade. Ele fala: a unção que está sobre mim, eu quero transferir para vocês. Sempre assim. Que Deus possa continuar abençoando o nosso líder, o nosso mentor. Mais 30, mais 30 e mais 30. Amém? Até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porquanto o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a restaurar vista aos cegos e a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão
uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Shalom. Louvado seja o Eterno pela sua vida neste lugar. Você não está aqui por acaso. Eu não vou pregar hoje, mas eu quero compartilhar algumas coisas que de repente vão te ajudar no seu chamado, na sua vocação ministerial, vão ajudar você a se situar em relação ao propósito do Eterno para a sua vida, em nome de Jesus. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor a segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, segunda aos Coríntios 11. E se você não trouxe a Bíblia, você pode ler na Bíblia da pessoa que está aí ao seu lado. São 30 anos dessa visão ministerial. E para aqueles que não sabem, com 5 anos de idade, eu tinha 5 anos de idade quando a minha família foi para a presença de Deus. E ali com 5 anos de idade, eu fui chamado pelo Eterno. A palavra chamado significa que Deus acendeu uma chama. Chamado vem de chama. Ou uma chama que arde. E por mais que você de repente tente resistir, a chama está lá. E você pode ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, mas se você não dá resposta positiva ao chamado, você vai se sentir na vida como um peixe fora d'água. Você mesmo com sucessos os mais variados, nas mais variadas áreas da vida, você viverá a frustração. Porque a vida só tem sentido, só tem significado, só tem razão de ser vivida se a pessoa dá resposta positiva ao chamado, ao propósito do Eterno para a sua vida. É aí que a vida ganha mais vida. É aí que a vida tem sentido. Deus coloca mais vida na sua vida quando você dá resposta positiva ao chamado. E, repetindo, a vida fica sem sentido, sem colorido, sem significado, fica sem sabor, por mais que a pessoa tenha sucessos os mais variados. Eu não sei se você sabe, mas os maiores índices de suicídio no mundo acontecem com pessoas bem-sucedidas. E por quê? Porque o sucesso, ele se torna fracasso quando ele acontece fora do propósito, fora do projeto que Deus tem para a vida da pessoa. Eu louvo ao Eterno pelo chamado. E porque Ele me deu graça e tem me dado graça especial para corresponder com o chamado. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de graça especial do Eterno na vida de uma pessoa imperfeita, limitada, mas que confia no Deus ilimitado que o chamou. Eu me lembro quando Deus chamou Abraão. E tem um paralelo
minha vida com a vida do Abraão, mas em proporções diminutas, quase que insignificantes em relação a Abraão. Mas Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão não sabia para onde ia. Deus disse: eu te mostrarei. Não tinha mostrado. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Está me ouvindo? E foi assim. Eu penso que o ministério Missão Mundial Servos nasceu não quando foi fundado em 93, mas eu penso que nasceu quando eu tinha o período da oração na madrugada. Nós orávamos na madrugada. Eu encontrei o texto na Escritura Sagrada que diz: Deus diz, os que me buscam de madrugada me acharão. E alguém disse: de madrugada a fila é menor. Isso não tem sentido, não tem fila alguma. Eu não sei por que Deus diz que os que me buscam de madrugada me acharão. Mas eu estava vivendo um dilema num dado momento da minha vida, e eu estava discernindo que Deus tinha um próximo nível, uma próxima etapa para o chamado, para a vocação. Então aquilo trazia uma inquietação no meu espírito. Eu não tinha frustração alguma na minha vocação, no meu chamado, ousado por Deus, frutificando no chamado, mas lá no íntimo eu discerni que Deus tinha um próximo nível. Está ouvindo? Uma próxima etapa. E então, por conta dessa inquietação, me voltando para a Escritura Sagrada, eu vi o texto: os que me buscam de madrugada me acharão. Então eu determinei, eu disse: eu vou achar. Então, e eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã, começava o nosso trabalho. E então, eu pensei comigo: que horas eu vou orar se eu já começo de madrugada o trabalho? Mas eu estava tão sedento, tão desejoso de saber do próprio Deus qual era o próximo nível, qual era a próxima etapa, que eu estabeleci, determinei: eu vou orar das 3 às 5 da manhã. Está ouvindo? Das 3 às 5 da manhã. E a gente trabalhava em casa. E eu já falei isso outras vezes: é o pior horário para você estabelecer período de oração, porque é o horário do sono pesado, é o horário do sono profundo. Eu digo a vocês, na primeira noite, e na época era um despertador daquele tic-tac, tic-tac, daquele grande. E quando o despertador tocou 15 para as 3, eu olhei e bateu um arrependimento na hora, sinceramente. Eu disse: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu fiz o propósito, fiz o voto das 3 às 5 da manhã. Então eu me lembrei do outro texto que diz: aquele que faz voto com Deus e não cumpre é tolo, e Deus não se agrada de tolo. Então eu pensei comigo: agora ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. E então, primeira noite ali,
Eu dobrava os joelhos, colocava o rosto no piso da sala, e o sono me pegava, e eu levantava ali e começava a andar pela casa. E às vezes o sono, no decorrer dos dias, o sono era tão forte, tão pesado, tão intenso. E eu falo isso diante de Deus e do diabo, que eu estou falando a verdade a vocês. E às vezes eu ia para a ducha do chuveiro frio, eu abria a ducha e colocava a cabeça embaixo, e enxugava o cabelo e voltava para a oração para despertar. Estão ouvindo o que eu estou falando? O propósito, o pacto, o voto. E eu orava ali, e a minha esposa também, e a gente perseverando no propósito. E às vezes eu quase que podia ouvir o diabo dizendo: você está fazendo papel de bobo, a cidade toda está dormindo e você está aí pensando que ele vai te responder. A sensação que eu tinha é que a minha oração não passava do teto. Estão ouvindo? Uma noite, 2 noites, 3, várias noites. Eu não me lembro quanto tempo na oração. Talvez 2 meses, não me lembro. Mas eu tinha um propósito, um pacto, uma aliança com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Eu tinha um chamado, eu estava vivendo a inquietação, eu discerni, decodifiquei que Deus tinha um próximo nível. Estão ouvindo o que eu estou falando? E perseverando ali na oração. Numa madrugada daquelas, Deus falou comigo. E é o tipo de coisa que você não programa para acontecer. Deus é Deus, Ele faz como quer, quando quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Estão me ouvindo? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tentei outras vezes que isso acontecesse e não aconteceu. Quando eu quis que acontecesse. Estão compreendendo? E eu estava ali ajoelhado, e o rosto no piso, e derramando a alma. E não tem como você descrever como foi. Não existem palavras. Mas a maneira mais simples que eu encontrei foi uma caixa de som aqui e outra do outro lado. Outra na frente e outra atrás. E você não escuta aqui no seu ouvido. Você escuta no corpo todo. É como se todo o seu corpo fosse ouvido. Cada poro do seu corpo escuta. Está me ouvindo? E não tem como descrever a voz de Deus. Não tem nada parecido. E Deus me disse: eu vou levar vocês para a Bahia. Eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. E eu me levantei tremendo. Eu tremia. Todo o meu corpo tremia. E eu fui até a minha esposa, eu disse: Deus falou comigo agora. Eu não estou dizendo de falar aqui, Deus fala comigo sempre aqui, está ouvindo? E você decodifica que Deus está falando com você. Mas todo o meu corpo, todo o meu ser ouviu, cada fio de cabelo ouviu. Cada poro ouviu.
Eu vou levar vocês para a Bahia. Eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. Então, ela disse o que é que ele falou. Eu contei a ela. Não existia computador na época, ou pelo menos a gente não tinha. E nós fomos para os livros que a gente tinha, os livros guardados ali na estante, procurar um mapa da Bahia. Eu nunca tinha pensado em Bahia. Quem gostava de Bahia era meu irmão, mestre de capoeira, o pastor Moisés o conheceu. Abriu mais de 50 academias de capoeira na região. E ele falava sempre em Bahia. E Bahia, e Bahia, e Bahia. E eu pensava, o que esse meu irmão quer com Bahia? Mas era por causa da capoeira. E então o mapa que eu encontrei, que nós encontramos ali, nós recortamos, o mapa da Bahia. Era um mapa geográfico, era um atlas geográfico. E eu não sei se você sabe, os mapas geográficos, eles não têm neles muitas cidades. E esse mapa que nós encontramos tinha as cidades do litoral da Bahia. E nós pregamos o mapa na parede da sala. E eu saía e voltava. E toda vez que eu saía, antes de sair, eu estendia as mãos e orava por vocês, sem conhecer vocês. A gente orava pela Bahia. E chegava, estendia as mãos, ó Deus, o Senhor tem uma grande obra para nós na Bahia. Abençoe o povo da Bahia. Estão compreendendo? Então eu penso que esse ministério nasceu lá, na intercessão. Então, as cidades do mapa, só as cidades litorâneas: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus. E era o que a gente olhava ali, ó Deus, e eu pensava, Deus vai levar a gente para a praia. Mineiro, uai. Eu já conhecia o mar, mas eu pensei, vai ser glorioso fazer a obra de Deus à beira-mar, nas cidades litorâneas. Então, Barreiras nem tinha no mapa, sinceramente. Eu acho que Barreiras entrou no mapa da Bahia depois do agronegócio. Escute. E eu estou na expectativa da segunda página do livro. Estão compreendendo? Deus deu a primeira página. E eu estou esperando a direção de Deus para saber onde seria, quando seria. Estão compreendendo? Se há uma coisa que eu aprendi que de repente você precisa aprender, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então eu fiquei esperando o tempo de Deus e o jeito de Deus. Como seria? Um dia, eu cheguei das entregas e em casa, a empregada disse, ligaram para você aí da Bahia. Eu falei, da onde? Ela falou, da Bahia. Ela não sabia de nada. Eu disse, você anotou o número? Porque eu não conhecia ninguém na Bahia. Eu pensei, é Deus. É Deus fazendo a conexão para a segunda página do livro. Eu disse à empregada, você anotou o número? Ela disse, não, eu queria matar a empregada. Que Deus me perdoe, mas eu queria pisar no pescoço dela. Eu estou esperando
a próxima etapa. Estão compreendendo? E depois de alguns dias, ligou novamente, era o pastor Pedro Vargas, que era pastor da Igreja Batista Independente aqui. E o pastor Pedro Vargas, ele havia sido pastor da primeira igreja Batista Independente em Uberlândia. E nós éramos, eu, o pastor Moisés, nós éramos da segunda igreja Batista Independente. Então, o nosso pastor, o pastor José Donizete, havia nos dado uma missão, fazer um trabalho numa invasão lá ao Tocantins. Era um bairro que estava começando, era uma invasão. E a gente sempre teve esse ímpeto de pregar com ousadia, com intrepidez, de ministrar os sinais e de ministrar libertação aos cativos. E lá nesse bairro, nessa invasão, o poder de Deus estava varrendo aquele lugar. E pessoas estavam sendo curadas dos mais diversos tipos de enfermidades e as libertações estavam acontecendo. O poder de Deus avalizando a pregação. E o pastor Pedro Vargas, na primeira igreja Batista Independente, ele soube do que Deus estava fazendo lá. Estão compreendendo? A notícia correu. E um dia esse pastor Pedro Vargas me ligou, ele era major do exército. Ele me ligou e disse: a minha igreja é uma igreja tradicional. E metade do povo está querendo o avivamento, está querendo o poder de Deus. A outra metade está resistindo, quer continuar tradicional. Então ele me disse, na assembleia da igreja nós decidimos, porque eu não sei se você sabe, o regime congregacional é a congregação que decide. Ele disse, ficou decidido na assembleia da igreja que nós deveríamos trazer um pastor avivalista que ministra o poder de Deus sobre as pessoas. E ele disse, eu me lembrei de você. Isso bem antes de Deus ter falado comigo. Estão compreendendo? Então ele marcou o dia para eu estar na igreja. E a igreja se mobilizou e todos os membros estavam ali. A igreja estava lotada. Não era uma grande igreja, mas estava com pessoas em pé pelos corredores. Porque o povo queria decidir se queria o avivamento ou não. Então eu era a referência. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos, sentamos no banco ali, o banco de madeira, ao lado do pastor, nós nos cumprimentamos. E eu fiquei ali em oração e eu disse a Deus, ó Deus, eles estão querendo o avivamento, a renovação. E não sou eu que faço, é o Senhor que faz. E eu olhei para o lado, tinha um jovem numa cadeira de rodas ali, um jovem, ele tinha um jovem senhor, ele deveria ter uns perto de 40 anos. E então, quando eu estava orando, eu olhei e pensei, ó Deus, nada melhor do que o Senhor levantar esse moço da cadeira de rodas para o avivamento acontecer nessa igreja. Tem que ser algo incontestável. Escute. Aí chegou a hora, o pastor, terminaram o louvor, o pastor subiu, fez a parte dele, me apresentou e me passou o microfone. Eu havia meditado na palavra, preparado a mensagem, eu havia estado em oração e consagração por causa da responsabilidade de estar ali. Então
Quando eu peguei o microfone, que agradeci ao pastor pela oportunidade, eu olhei no meio da igreja, estava sentado lá com a sua esposa, o pastor José Alberto. José Alberto fazia cruzadas de milagres com a sua esposa. Ela tocava uma sanfona, eles cantavam hinos a Deus e ele pregava a palavra de Deus, e depois Deus usava esse homem de uma maneira extraordinária com revelações. Eu não estou falando revelação. Tem alguém aqui que está desempregado no meio de 200 pessoas. Tem alguém aqui que está com dor de cabeça. Eu não estou falando dessas de revelamento. Eu não estou falando de conveniência. Está compreendendo? Eu estou falando de um homem tremendamente usado por Deus com revelação, de falar o nome da pessoa. E não na época que não tinha internet, Facebook ou Orkut para ir lá e saber quem é que frequenta determinada igreja, como alguns mercenários estão fazendo por aí. Então eu ficava impressionado. Aquele homem nas cruzadas, ele dizia: a senhora aí de roupa tal, Deus me disse que você hoje foi ao médico e 3 horas da tarde você saiu do consultório com os exames na mão e você começou a chorar porque o seu caso é um desafio para a medicina. Então a mulher já começava a chorar. Ele dava a hora e dava o acontecimento. Estão compreendendo? E ministrava o poder de Deus e os milagres aconteciam. Uma visão de raio-x ele tinha. Então quando eu peguei o microfone, que eu olhei no meio da igreja, estava lá esse José Alberto sentado. Um jovem pregador. Eu tremi, eu pensei: meu Deus do céu, quem sou eu para pregar com esse homem sentado e me ouvindo pregar? Estão compreendendo? Eu tremi da cabeça aos pés. Mas eu pensei: seja o que Deus quiser. Então eu preguei a palavra. E eu chamei as pessoas que queriam ser curadas, libertas. E à frente ali foram mais ou menos umas 6 ou 8 pessoas no máximo. Não muitas, a igreja estava cheia, mas poucas pessoas deram resposta positiva. Eu fiz uma oração ali, ministrando e impondo as mãos num e no outro. E não aconteceu muita coisa, sinceramente, que pudesse convencer os resistentes. Estão me ouvindo? Uma pessoa tremeu debaixo do poder de Deus e não muita coisa que fosse convincente para quem está resistindo. E eu pensei: meu Deus, não aconteceu nada aqui. E o povo, uma parte que é o avivamento. E então eu pensei, eu fiz a minha parte. Eu estou agradecendo o pastor. Eu quero agradecer o pastor Pedro Vargas pela oportunidade. E nisso o pastor José Alberto se levantou e veio andando no corredor da igreja. Quando ele se levantou e veio andando, eu pensei: meu Deus do céu, o que esse homem viu aqui? O que ele viu que eu não vi? Eu tremi de novo. E ele subiu e chegou no meu ouvido e ele disse: Deus me disse para você chamar o moço da cadeira de rodas, que ele vai curar o moço. Eu estava desanimado. E sinceramente, agora eu virei um leão. Porque eu sabia que Deus usava ele com revelações. Estão compreendendo? Então Deus disse para ele me dizer que iria curar o moço. E ele voltou para o lugar dele. E aí eu virei um leão. Eu falei: traz esse moço aí da cadeira de rodas, que Jesus vai curar ele. Meu Deus do céu. Onde é que eu fui amarrar minha égua? Oi? Não, ele tinha uns 30 e tantos anos. Ele tinha 27 anos na cadeira de rodas, o rapaz. 20, a gente foi saber depois.
Ah, eu era novo e bonito. Aí, traz o moço aqui que Deus vai curar esse moço. Sem gaguejar. E o rapaz veio. Eu tirei o microfone e eu disse a ele: Jesus já levou essa enfermidade, essa paralisia. Por que você continua levando o que Jesus já levou? Ele falou: é verdade. Eu falei: você quer ser curado agora? Ele disse: quero. Porque quando eu chamei as pessoas, ele não veio à frente. Estão compreendendo? Eu queria que ele tivesse vindo, mas ele ficou lá. Eu pensei: bom, então ele não tem fé. Eu não vou chamar, senão eu vou empurrar a goela abaixo. Eu disse: você quer ser curado? Ele disse: eu quero. Então eu disse à igreja: estendam as mãos para cá, que Jesus vai curar esse moço. E nós tínhamos no currículo milagres de paralíticos andando, de cego vendo, surdo ouvindo. Nós já estávamos acostumados com os milagres, estão compreendendo? E agora eu disse: mova as suas pernas, as pernas secas. O poder de Deus está aqui, mova as suas... E nada. E aqueles que não queriam um avivamento, eles esticavam o pescoço assim, ficavam dando risada e zombando. E eu via aquilo, eu falava: meu Deus, eles estão zombando, não é de mim, é do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Eu falava comigo mesmo, estão compreendendo? Eu não sei quanto tempo demorou, que eu estou ali mandando ele mover as pernas e nada. E os obreiros vieram para pegar ele. Eu falei: não coloque a mão. O povo tem que saber que foi Deus que fez. Eu falei: meu Deus, depois que eu falei isso, meu Deus do céu. Eu pensei na imposição dos obreiros das mãos, talvez pudesse ajudar. Mas depois, quando eu vi, eu já tinha falado: não coloque a mão. O povo vai saber que Deus é que fez. Eu não sei quanto tempo demorou, parecia uma eternidade, da hora que eu dei a primeira vez a ordem até agora. Então o rapaz tirou o pé do estribo da cadeira sem a ajuda de mãos. As pessoas que estavam na frente começaram a glorificar a Deus como nunca. E os que estavam atrás e não estavam vendo nada, eles levantaram, poxa, eu falei: o poder de Deus está aqui. Mova a outra perna. E daqui a pouco ele moveu a outra. Fique em pé. E ele ficou em pé. Eu disse: vai andando lá no final. Eu não sei se você sabe, uma pessoa que ficou paralisada por muito tempo, ela precisa fazer fisioterapia. Isso naturalmente. Mas a unção de Deus estava ali. Eu disse: vá lá no final do corredor, na porta da igreja. E ele saiu andando desse modo aqui, ó. E onde ele ia passando, no corredor da igreja, as pessoas iam sendo batizadas no Espírito Santo. O mover de Deus acontecendo e o avivamento aconteceu naquela igreja. Estão compreendendo? Então eu terminei a minha parte, eu agradeci o pastor e eu... Louvado seja o Eterno Todo-Poderoso. Então foi assim que eu conheci Pedro Vargas, e foi assim que Pedro Vargas me conheceu. E agora ele está aqui em Barreiras. E a igreja aqui estava vivendo o mesmo dilema. Uma parte tradicional, outra parte queria o avivamento. Ele disse que ele e a sua esposa Sônia, eles fizeram uma lista de 10 nomes de pastores avivalistas. E eles oravam todos os dias nessa lista, qual deles eles convidariam para vir aqui. Então ele nos disse, ele disse, toda vez que a gente orava, o nome que vinha era o seu. E Deus havia me dito que iria nos trazer para a Bahia. E agora Deus está dizendo a este homem aqui, que eu seria o homem. Estão compreendendo? Meu Deus,
Deus está trabalhando. Acredite no que eu estou falando com você. Você não está vendo nada, não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, na sua situação. Deus está preparando. Ele está preparando as pessoas. Ele está preparando o caminho. Eu sei do que eu estou falando. Eu preguei outro dia no Imersão aqui, que tem muita coisa que Deus faz agora que a gente só vai entender depois. A vida é um mosaico, é como um quebra-cabeças, e Deus vai botando as peças e colocando as peças, e no final está feito. E nós viemos. Eu vou abreviar a história, porque é uma longa história. E nós chegamos em Barreiras, isso há 31 anos. Março de 92. E eu disse várias vezes, Barreiras não era nem sombra do que é hoje. Os que mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Asfalto só tinha nesse eixo principal. O bairro Sandra Regina era rua de terra, esgoto a céu aberto. Se hoje ainda tem, imagina há 31 anos atrás. E a gente nunca tinha visto uma coisa dessas. Eu nunca imaginei que essas coisas estivessem acontecendo no Brasil. Eu pensava que somente na África teria essas coisas. Esgoto a céu aberto. E dava 6 horas da tarde, a gente saía e formava um ciclone de pernilongo na cabeça da gente. Eu não sei se você já viu aquele ciclone dos Estados Unidos de chuva, aquele de chuva, só que isso não era de chuva, era de pernilongo. E eu andava o ciclone atrás. Eu falava, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessas. E tinha tanto pernilongo que tinha hora que tinha pernilongo chupando pernilongo na gente. Não, essa parte você corta, é força de expressão. Dormi com mosquiteiro, eu nunca sabia disso, que tinha que colocar um mosquiteiro para dormir. A água só vinha 2 vezes por semana e você tinha que colocar nos baldes para garantir para os outros dias, pelo menos o básico. E a água era maltratada, não tinha o tratamento adequado, tinha gosto de barata. Você já comeu barata? Nunca comeu, mas você sabe o gosto que tem. Eu também nunca, mas eu sabia que era de barata. Estão compreendendo? E as ruas, o lixão. Na Vila Brasil ali tinha um lixão, naquela Praça Joaquim Neto. Era um lixão ali com porcos, urubus e crianças revirando o lixo. E pessoas endemoniadas nas casas trancadas com grade, nuas. Anos sem tomar banho. Alguns, a família dava banho com a mangueira de jato. Talvez alguém que está aqui sabe de gente que tinha alguém da família assim. E nós começamos a ministrar libertação, e diante daquele caos, diante da aflição do povo, tinha lugar que eu ia pregar, eu abria a Bíblia. Nas esquinas, nas praças, eu reunia 10, 15 pessoas. Tinha lugar que dava 100 pessoas, lugares que dava 500 pessoas. Eu não me importava se tinha muita gente ou pouca gente. Mas eu me lembro de várias dessas reuniões. Eu abria a Bíblia, começava a ler e começavam a cair pessoas endemoniadas por toda parte. Eu, a esposa e alguém ali que não tinha experiência ainda com libertação. Castas de demônios, os poderes dos infernos. Então no início eu disse para minha esposa, eu disse, é aqui que Deus nos quer.
Porque de fato é aqui que precisa de nós. Eu disse ontem aqui, eu estou falando isso há alguns dias. Algumas pessoas dizem: eu vou sair do ministério, eu vou para outro. E como é que você sabe que é Deus que está falando com você para ir? Deus nunca vai te levar para um lugar que você não é necessário. Está me ouvindo? Quando você tem um chamado, uma vocação, Deus vai te chamar para um lugar que precisa de você, que você vai ser útil ali. Tem alguém aí? E eu sabia que esse era o lugar. Então nós passamos o vídeo ontem de um compacto. Eu não encontrei, eu não consegui extrair dos DVDs imagens da tenda. Meu Deus do céu, que loucura. Vai vendo. Erga a cabeça e olhe para mim e escute. A história da tenda. Meu Pai Celestial. E nós estávamos aqui, eu, a esposa e 2 crianças. Nós renunciamos à família, renunciamos o que nós tínhamos lá para nos lançarmos. Corpo, alma e espírito. Para sermos canais da graça de Deus para esse povo, não somente nessa cidade, mas nesse estado. Eu vou dizer algumas coisas que vocês não sabem. E as roupas foram acabando e a gente... correria, a obra, a gente não se preocupava com roupa. E nem o recurso dava. Muita gente pobre, miserável, a gente tinha que tirar do nosso para dar, para acudir. Até hoje eu faço isso. Outro dia nós encontramos uma senhora numa loja aqui em Barreiras. Eu não me lembro dela. Mas ela, quando me viu, ela ficou tão feliz. Ela disse, estava eu e a bispa Aurélia. Ela disse: Pastor Daniel, me chamando ainda de pastor da época. Tem gente que fala assim: eu te chamo de pastor, de apóstolo, de bispo. Eu digo: você não me chamando de cachorro, qualquer coisa serve. Eu sou seu servo. Mas ela disse, eu sabia que era das antigas, porque ela falou Pastor Daniel. Estão ouvindo? Então ela veio e me abraçou. Uma senhorinha. E ela encheu os olhos de lágrimas. E ela disse com a voz embargada, ela disse: eu nunca me esqueço de você. Eu disse: amém. Tomara que seja coisa boa, porque às vezes a pessoa não esquece da gente porque a gente fez o mal. Então ela disse: eu bati na sua porta. Isso ela mencionou, não sei se quase 30 anos. Ela disse: eu nunca me esqueço, eu bati na sua porta, eu não tinha o botijão de gás. Eu não tinha o gás nem o botijão. Então você foi lá e tirou o botijão de gás do seu fogão e me deu. Ela disse: eu nunca me esqueci de você. Estão compreendendo? Nós tínhamos que ajudar as pessoas, acudir, socorrer, tirar do nosso para dar. Até hoje a gente faz isso. Então, às vezes as roupas iam puindo. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha esposa tinha 2 trocas de roupa, 2 trocas de roupa. E eu também, eu acho que eu tinha 2 também. E o sapato furado, tinha que colocar um papelão dentro. Eu estou falando a verdade a vocês, estão me ouvindo? E saía para o evangelismo e fazia cócega na sola do pé. Eu tinha medo de pisar numa bituca de cigarro. Mas a gente, sabendo que estava no centro da vontade de Deus, do chamado, da vocação. E a roupa era, enquanto uma roupa está enxugando, a gente está usando a outra. Está me ouvindo?
E roupa íntima nem se fala. A meia, quando calçava, o dedão saía na ponta. Mas a gente estava certo, que a gente estava certo. Estão compreendendo? E um dia eu virei para minha esposa, eu disse: é uma fase. Eu disse: essa não é a vida, é uma fase. E eu disse a ela, eu falei: vai chegar uma hora que você vai ter tanta roupa que você vai ter problema na hora de escolher a qual que você vai usar. E é um milagre, porque ela dá roupa para os outros e ela dá para bazar e dá, e as pessoas vão dando roupa para a gente. As pessoas vão nos abençoando. A gente compra uma aqui, outra ali. A abundância, a fartura. Escute. É uma história de lágrimas, de preço pago. Preço pago. Tudo na vida tem o seu preço. E viver o chamado, o propósito tem um preço. Agora eu vou dizer a você que veio: resistir ao chamado de Deus, o preço é muito maior. Se é grande o preço que você tem que pagar para viver o projeto de Deus, o propósito, a vida sem Deus, o preço é maior. O preço é muito maior. Está compreendendo? Eu decidi pagar o preço que fosse preciso para estar no centro da vontade de Deus, no centro do chamado, da vocação ministerial. E 30 longos anos se passaram. Eu digo longos anos, mas parece que foi ontem. A impressão que a gente tem é que foi ontem. E então a tenda. Como é a história da tenda? Eu fui para uma reunião de pastores em Minas, numa igreja presbiteriana, os pastores reunidos, teve uma ministração, oração. Era um congresso de pastores. E de repente deu um intervalo ali, e a igreja tinha uma porta lateral, e eu fui ali na porta lateral da igreja, olhei o quintal da igreja, e tinha um monte de lona dobrado lá e ferros. Eu chamei o pastor da igreja, eu disse: o que é isso, pastor? Ele disse: isso aí é uma tenda, um circo. A gente tinha um projeto e o projeto foi encerrado, e agora a gente vai vender o circo. Eu disse: você está falando com o comprador do circo. Eu não tinha dinheiro. Essas viagens longas, às vezes sem dinheiro nem para comprar uma garrafinha de água. Eu ficava dentro do ônibus olhando as pessoas descerem e indo na lanchonete e comendo do bom e do melhor e dando gargalhadas, e eu ali olhando. Estão me ouvindo? Mas louvando o Eterno pelo chamado, pela vocação. Nenhum lamento, ninguém nunca me ouviu lamentar. Porque eu estou certo que eu estou certo de estar no centro da vontade dele. Está compreendendo? Então eu disse ao pastor: eu sou o comprador da tenda, só que eu não tinha dinheiro. Eu disse: você está pedindo quanto? Ele falou lá um valor astronômico. Eu não sei se você sabe, mas custa muito caro. O circo tem a lona KP 1000, KP 500, tem as espessuras de lona, e essa era uma das mais caras. Eu não tinha dinheiro, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Estão compreendendo? E eu mencionava para o pastor, eu falava: pastor, é a obra de Deus, eu estou num lugar carente, e Deus vai nos usar ali com essa tenda para alcançar pessoas para o reino. E ele foi baixando o preço, e cada vez que eu falava em Deus e o reino e a obra, ele foi abaixando o preço, e aí chegou no mais raso que ele podia chegar. Eu falei: tá bom. Ele pensava que eu tinha dinheiro.
Então eu disse, tá bom, vamos fechar o negócio. Eu tenho 2 carros para te dar, nesse valor aí. Ele falou, que carros são? Era um que eu tinha e o outro era de um obreiro nosso. Eu nem tinha falado com o obreiro, mas eu sabia que ele era tão de Deus que quando eu falasse ele iria concordar. Eu vou dizer o nome dele aqui, o pastor Jamiro. Lembra do Miro que teve câncer recentemente? Deus me moveu para ir lá e orar com ele na casa dele, e ele projetou aí a cura ou o milagre. Foi ele. Eu tinha um Fiat amarelo e o dele era verde. A gente já era Bolsonaro desde aquela época. Verde e amarelo. Eu falei com o pastor, eu falei, pastor, eu tenho 2 carros para te dar nesse valor. Ele falou, que carros são? Eu falei, são 2 Fiats. Eu não disse que era 147, senão ele não ia querer. Nunca queira ter um Fiat 147. Então ele falou, tá bom, sem ver os carros. Tá bom, então, negócio fechado. Você pode mandar pegar o circo. Eu falei, não, você arruma uma carreta para levar esse circo lá para mim, e Deus vai te abençoar muito mais. O pastor falou, você não tem jeito não. Eu falei, não tenho não. Então ele disse, tá bom. Passei a cidade todo, o lugar. E ele disse, você manda alguém trazer os carros. Eu falei, não, a carreta que levar o circo já traz os carros em si, porque os carros não aguentavam fazer a viagem de 1.100 quilômetros. Ou os carros fumavam mais do que o caipora. Eu falei, a carreta que levar o circo já traz os carros. E ele, tá bom. E eu me lembro como se foi, e nós mandamos passar um trator ali onde é o Armazém Paraíba hoje. Quarteirão todo era o lote da Marina Castro. É uma longa história. Marina Castro, quando nós chegamos em Barreiros, o avião tinha caído com o marido dela e a descendência dela, os filhos. E as pessoas que Deus colocou para estar com Marina Castro nesse momento de aflição, de dor, eu e a Bispa Aurélia, nós fizemos muitas orações na casa dela, com a família dela. Uma aflição muito grande ela viveu. Marina Castro trata eu e a Bispa na palma da mão, até hoje. Até hoje. Ela pode estar de um lado da rua, se a gente estiver passando do outro lado, ela atravessa a rua no meio dos carros para ir lá e abraçar a gente. Nós não fazemos para ter reconhecimento, mas é uma pessoa que a graça de Deus marcou a vida dela. Estão me ouvindo? Então, passou o trator lá no lote, e no dia marcado, eu me lembro, era talvez umas 6:30 da tarde, 7 da noite, a carreta encostou com aquele tanto de ferro e lona em cima, e eu tinha preparado o pessoal para ajudar a descarregar. E quando jogou aquele tanto de ferro no chão e de lona, me bateu um arrependimento. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar minha égua? E aí pronto, aí consegui alguém para montar o circo, abreviando a história. E montou o circo, a tenda. E a tenda foi um divisor de águas na história do evangelho nesta cidade. A ousadia, a intrepidez. As pessoas vinham dos povoados, das cidades vizinhas, nos caminhões pau de arara. Caravanas chegando e descendo. E na hora que ia entrando na tenda, as pessoas já iam caindo manifestadas. Demônios e mais demônios. As pessoas oprimidas pelos poderes dos infernos. Estão ouvindo? Nenhuma, nem 2 vezes, nem 3. E a primeira vez foi impactante. Eu cheguei na tenda, era de dia. Eu estava no evangelismo e quando eu cheguei, eu olhei de longe, a tenda cheio de polícia em volta. Eu pensei, deu B.O. Eu pensei, a tenda deu B.O. E quando eu cheguei, isso é a primeira vez, isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. E quando eu cheguei lá dentro, eu já estava com os braços assim para ser algemado. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu?
Estava cheio de polícia ali e uma mulher endemoniada ali era empregada de um capitão da polícia, que do nada ela manifestou o demônio, pegou uma faca e subiu em cima da casa e dizendo que ia matar o bebê da casa, da família. Então a polícia acionaram lá e veio todo mundo e conseguiram segurar essa mulher. E alguém disse para a polícia: tem um homem aí na cidade que ele mexe com essas coisas. Isso é demônio. Então a polícia levava sempre pessoas endemoniadas lá para a gente ministrar a libertação. Estão compreendendo? O mover de Deus em ação. E esse mover nunca parou. O mover de Deus acontece em cada uma das nossas igrejas. E eu louvo a Deus por cada pastor, cada bispo, cada obreiro, cada ministro de louvor, cada guerreiro da oração, cada mãe que ora. Eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus levantou para engrossar o exército desse ministério, dessa visão ministerial. São muitas histórias. Eu vou só ler o texto para a gente orar. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Rapidamente, senão vai atrasar seu almoço. Você nem estava lembrando de almoço, né? Eu falei. Não dá nem fome, né? Numa hora dessa. Isso é melhor que comida. É melhor que churrasco. Está comendo a palavra de Deus, está comendo das experiências. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 23 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas e 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Diga amém. Antes de orar, eu só vou mencionar os tópicos aqui do que eu preparei para pregar. Não vou pregar. Tenho um preço para viver o chamado, o propósito. Eu decidi pagar o preço. Tem pessoas titubeando. O preço da renúncia foi um preço que eu paguei, que nós pagamos. Renunciar, abrir mão de família, abrir mão de carreira profissional para viver o chamado. Não me arrependo o mínimo. O preço da solidão. Escute o que eu vou dizer a você. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os profetas eram pessoas solitárias. Está me ouvindo? Eu gosto de estar com pessoas. Eu amo estar no grupo de pessoas. Mas a maior parte da vida da gente é
solitária. Está me ouvindo? É um preço que a gente paga, o preço da solidão, ou o preço muitas vezes de você querer um ombro para chorar e você não ter. Está me ouvindo? Ou o preço da solidão por conta de você não poder compartilhar com qualquer pessoa as suas angústias, os seus anseios. Então a gente acaba solitário. Tem um preço. Ou o preço de resistir à sedução do mundo, ou fascínio. A sedução de querer te tirar do foco, de tirar do centro da vontade de Deus as propostas mirabolantes. Vocês não fazem ideia, de lá para cá, quantas propostas de ser sócio de negócios que renderiam muito dinheiro. E eu contei até 10, algumas vezes eu contei até 100. Eu falei, não quero. Eu tenho um chamado. Estão compreendendo? Eu não vou sair do foco, vou perder o foco. Eu falei, o meu negócio não é dinheiro, o meu negócio é almas. Várias propostas de parcerias com negócios. Seduzido, confesso, mas resistindo. É um preço. O preço de ter que depender única e exclusivamente de Deus na maioria das vezes. E você tem as despesas, os desafios financeiros e ninguém sabe, só você sabe. E nem para minha esposa eu conto. Eu não trago problemas para ela. Está me ouvindo? Eu quero que ela continue bonita, como sempre foi. Se alguém tiver que se acabar, eu que me acabe com os desafios financeiros, inclusive do ministério. Não levo, ela sabe do que eu estou falando. Às vezes quando ela vai saber, o problema já está resolvido. Ela fala, por que você não me falou? Eu digo, é porque eu queria te poupar de preocupações. Mas eu vou contar só uma para vocês. Quando nós assim que nós locamos, um dos prédios que nós locamos para a igreja, e quando o aluguel vai chegando, eu não sei se você sabe, quando você tem que pagar o aluguel, a data passa rápido. Quando você tem que receber, demora. E estava chegando o dia de pagar o aluguel. E as ofertas, regrado. A maioria das pessoas não sabe, mas a maioria das ofertas das pessoas, na maioria das vezes, é oferta pequena. E na época eram moedas. A gente contava moedas. Hoje tem os Pix. Mas eu contei e não dava nem para as despesas que nós tínhamos de primeira necessidade. O aluguel está vencendo. E eu estou em oração e consagração. E eu nunca fui na casa de nenhum de vocês para dizer das dificuldades financeiras que nós estávamos vivendo. Se tiver alguém aí, levanta e fala, você foi na minha casa para pedir dinheiro, para pedir o dízimo, para pedir uma oferta. Nunca. Mas eu sempre fui para a presença de Deus. Está me ouvindo? Então eu estou em oração, o aluguel está vencendo. E bem no dia que o aluguel venceu, nós não tínhamos o dinheiro. E estava um obreiro na igreja, de plantão o dia todo, e eu saía e voltava, a gente evangelizava e voltava, e eu não contava para ninguém, e o sapato furado fazendo cócega, e eu falando com Deus. E eu entrei na igreja, e eu pensei, daqui a pouco o proprietário chega e a gente vai passar uma vergonha. Só tem uma maneira, o Senhor fazer um milagre. Me lembro como se fosse hoje. Passou um carro em alta velocidade na porta da igreja e deu uma freada ali, uns 30 metros para frente. Aquela derrapada. Aí esse carro engatou a ré, cantando pneu.
e parou bem na porta da igreja. Eu saí lá, eu não me lembro do sujeito, não guardei a fisionomia. Eu saí lá e falei: pois não, amigo. Ele pegou o envelope e ele entregou na minha mão e ele disse: eu vim trazer isso aqui, essa ajuda para a igreja. Eu peguei o envelope, eu sabia que tinha dinheiro dentro, não sabia quanto era. E então eu emudeci na hora, mas a única palavra que eu encontrei na hora, eu falei assim: e você é quem? Ele me disse: não pergunte quem eu sou, eu vim trazer ajuda para a igreja. E saiu, não me lembro a marca do carro. E aí quando eu me voltei, o obreiro veio encontrar comigo, eu abri o envelope, tinha exatamente o valor do aluguel que a gente tinha que pagar. Exatamente o valor do aluguel que a gente tinha que pagar. Você acredita em milagres financeiros? Esse foi um deles. Então, dependência total de Deus é um preço que você tem que pagar. Você não tem a quem recorrer, você não tem banco, porque você não tem movimentação bancária que justifique um empréstimo. Então, depender de Deus é uma característica de quem participa desse ministério. A incompreensão, incompreendido muitas vezes. Eu fui e sou. O pastor Adilson mencionou aqui: retiro na Baraúna. É assim. E quando eu cheguei com a tenda, que montou a tenda, muita gente que se reunia para ouvir minhas pregações se mandaram, porque eles saíam dizendo assim: agora o pastor virou palhaço de circo. E para quem não sabe, eu já fui palhaço de circo. Eu tive um tempo ali no circo, contracenando. E então, incompreendido muitas vezes, incompreendido em várias decisões, mas depois as pessoas olham para trás e dizem: foi o maior mover do Espírito, aquilo que nós não entendíamos na época. Eu vou te dizer uma outra coisa que eu sou incompreendido: a minha candidatura. Eu tenho revelação que a igreja tem que ter o sacerdote, o profeta, e tem que ter o rei. Tem que ter gente que influencia os governos. Estão compreendendo? Gente que preza pelos princípios de Deus, que defende a família, que defende as nossas crianças, defende os nossos idosos, e que defende a transparência dos recursos públicos. Estão compreendendo? Só que eu sou incompreendido por muita gente, e muitos de nós. Eu não aceito, eu sou contra. Mas eu estou certo que eu estou certo. Está me ouvindo? O preço da traição, de ser traído. Gente que comeu no meu prato, gente que me chamou de pai, nem uma, nem duas vezes, nem três, mas que de repente meteu uma bala nas minhas costas. Uma das maiores dores que alguém pode sentir. Alguém que você acudiu, que você socorreu, que você tirou da sua despensa para ajudar. Alguém que você deu um título, deu um microfone para a pessoa, deu uma credibilidade na cidade. E de repente essa pessoa mete uma bala nas suas costas. Esse é um preço que a gente paga. Hoje eu estou mais maduro em relação a isso, porque eu encontrei na Bíblia, Jesus tinha 12 e um dos 12 meteu uma bala nas costas dele, Judas Iscariotes. Está me ouvindo? A outra dor que a gente sente, o outro preço que a gente paga, é que muitos das nossas ovelhas ficam do lado dos traidores, dos iscariotes. Essa é outra dor que a gente sente. Gente que está aliançada com os traidores. Se uma pessoa trai Deus, se ela trai o seu ministério, o que é que vai sobrar para você daqui a uns dias? O que é que essa pessoa vai fazer com você daqui a uns dias? Está me ouvindo?
É um preço que a gente paga, o preço das calúnias. Esse bispo Daniel é ladrão. Olha o carrão que ele anda, só que não sabe que eu estou pagando prestação. Fazendo isso para pagar a parcela, para poder investir no reino. Estão compreendendo? É um mala sem alça, esse bispo Daniel. Eu ouvi isso nenhuma, nem duas, nem... E você já ouviu mais que eu. Porque na maioria das vezes eles não falam para mim, eles falam para você. Para fragilizar a sua fé, a sua espiritualidade, para tirar a credibilidade do homem de Deus. É um preço, tem um preço. As calúnias, as difamações. E pessoas que têm prazer em sair te denegrindo, maculando a sua honra. Está compreendendo? Eu aprendi que para os inimigos não vai adiantar eu me justificar. Mas para quem é meu amigo de fato e de verdade, não precisa que eu me justifique. Para os amigos eu não preciso justificar. E para os inimigos não vai adiantar. Porque é próprio deles fazerem essas coisas. Estão ouvindo? Terminando. O preço de ver as suas ovelhas sendo seduzidas por outros ministérios. Os pescadores de aquário. Depois que a ovelha está no ponto de ajudar o ministério, eles vêm e querem levar. Por que não vieram quando a pessoa estava endemoniada? Por que não veio enquanto você era um bêbado? Ou um viciado em drogas? Eles não te queriam. Mas agora que você está liberto, que você está cheio do Espírito Santo, aparelhada por Deus, eles te querem. É verdade que eu estou falando? Então essa é uma dor, é um preço que a gente paga de ver o irmãozinho, a irmãzinha, que poderia ser frutífero ou continuar frutificando na visão do ministério, se deixando levar pelos pescadores de aquário. Nós nunca ensinamos os nossos obreiros e pastores a seduzirem pessoas que já estão vivendo para Deus em outra visão ministerial. Você tem que florescer onde Deus te plantou. Tem alguém aí? A ingratidão, ela dói. Mas por último, essa é a última mesmo. O preço que a gente paga de ver pessoas chamadas por Deus resistirem o chamado. Elas continuam no meio, sabem que Deus tem um chamado, tem um propósito, mas elas ficam resistindo. Está me ouvindo? Deus está falando com alguém aqui hoje nesse quesito. Lá no íntimo você sabe que Deus tem um propósito, tem um plano, Deus quer te usar como um canal, tem um preço que você vai ter que pagar, mas o preço, se você disser não, vai ser muito maior. Eu sei. Eu quero encorajar você a dizer sim hoje. 30 anos dessa visão ministerial. Eu espero que a gente faça 60. Eu vou estar com 94 quando fizer 60 anos da visão. Eu espero estar inteiro aqui. Vocês vão ter que me engolir mais 30 anos. Vamos agradecer a Deus. Eu quero chamar as pessoas que serão consagradas. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você dizimista fiel, você ofertante, você que evangeliza, você que acredita na nossa pregação. Que o Eterno te recompense abundantemente. Que você tenha fartura, prosperidade, a sua família abençoada tremendamente por Deus. Amém? Tem alguém aí? Tá, nós vamos... O Evaldo, missionário Evaldo, é conhecido da maioria, né? O missionário Evaldo tem um chamado para a obra social. Então, o reino de Deus é plural. Um tem uma tendência, outro tem outra tendência. A gente não discrimina quem não tem a mesma tendência da gente. E é um canal da graça de Deus. E ele tem alcançado pessoas para Deus, através
do ministério que Deus confiou a ele. E nós vamos consagrar ele a pastor da obra social, inclusive na vocação que Deus deu a ele. Amém? Tem alguém aí, gente? Tá, tem aqui os obreiros e tem também a esposa do pastor Edivaldo. Está aí? Esposa do pastor Edivaldo vem. Porque quando o pastor Edivaldo foi consagrado, a esposa não estava. Então ele já é consagrado, mas nós vamos consagrar ela agora. Amém? E só lembrando, nós estamos na contagem regressiva para o final do ano. Talvez você ainda não foi para o próximo nível, mas o ano ainda não. É igual o jogo de futebol. Tinha um time aí que no último minuto marcou o gol da vitória. Aí quando saiu a bola, tomou o gol. Não vou falar quem é não. Saiu a bola, tomou o gol. Empate. Então assim, enquanto o jogo não acaba, está valendo. A gente vai para cima. Amém, gente? Pega o azeite. Tá. Viu, gente? Quando você sair aqui, ó, vai dar tempo de você fazer o almoço. Tem frango aqui perto da ponte. O pastor Genivaldo tem lá o frango assado na brasa. Além de você comer um frango temperado, gostoso, você vai estar abençoando o homem de Deus. Amém? Vamos orar. Cadê o azeite? Tá, tem os obreiros aqui e tem o André. Amém? Amém? Tem um preço, mas é barato. Seja qual for o preço de dar resposta ao chamado, o preço é barato. Amém? Amém? É irrisório, né? Amém. Vamos orar pela coisa. Estenda as mãos para cá. Pai eterno, nós oramos, ó Deus, pela consagração dos novos obreiros, obreiras. Coloca a tua mão com a minha, Senhor, libera graça especial, libera a unção, o poder do Espírito Santo sobre essas vidas. Meu Deus, que nenhum desses se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ó Pai. Ó Deus, que eles sejam frutíferos no chamado, na vocação ministerial, e o que o Senhor recompense cada um, dia após dia, preservando a família, preservando na saúde, preservando, ó Deus, na vida material, na vida financeira. Eu profetizo, eu oro, ó Deus, e declaro que seja assim, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro também, ó Deus, por esses que estão sendo consagrados ao ministério pastoral, a nossa missionária Linete, que tem frutificado, ó Deus, aqui também a tua filha, meu Pai, esposa do teu servo, pastor Edivaldo, também o André, meu Pai, ó Deus, esse moço que tem sido notório, ó Deus, o chamado na vida dele, a vocação, tem uma chama nele que arde, e agora, ó Deus, ele foi impelido a vir para essa consagração. Nós o ungimos agora. E também, ó Deus, aqui está o Evaldo, esse moço que tem feito um trabalho social, meu Pai, intenso, acudindo, socorrendo as pessoas, mas sobretudo levando a tua palavra, pregando o evangelho, meu Pai. Eu faço a consagração agora para o ministério pastoral, e que ele continue frutificando debaixo da submissão nessa visão ministerial, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro também, meu Deus, para que esses novos pastores e pastoras, ó Pai, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e principalmente, ó Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, a nossa obra tem recompensa. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, é que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Levantem as duas mãos aos céus, agradeça a Deus por esses 30 anos, e que hoje à noite o mover seja intenso, o
mover do Espírito Santo seja intenso na sua igreja. Pai, eu oro, ó Deus, leva-nos de volta para casa, livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. E que a unção seja dobrada a partir de hoje, nesse novo ciclo, nessa visão ministerial, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Pastor